Vamos iniciar, pessoal? Letícia, já liberou todo mundo? Sim. O pessoal está chegando. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Alessandra, diretora do CISB, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro. É um prazer contar com todos vocês no terceiro workshop online, chamada V9 Embrapi, da Cooperação Brasil-Suécia. Primeira edição em abril, sucesso, repetimos o sucesso em junho, e agora estamos com a terceira edição, com novas unidades em Embrapi, que vão se apresentar logo em seguida, né? Eu vou primeiro passar orientações gerais. Letícia, você me libera, por favor? Já está. Vamos ver. Epa, é um pouquinho só. Bom, eu vou... Desculpa aqui. De uma maneira geral, eu gostaria que todo mundo tivesse com o microfone mudo, tá? E a câmera desativada. Vamos deixar o microfone aberto e só a câmera ativada para os apresentadores, tá? Eu acho que facilita muito a rodada do workshop. Fiquem à vontade de interagir, acho que temos o chat aí. Por favor, se apresentem, coloquem os contatos. Já que não podemos nos encontrar pessoalmente, acho que é um bom ambiente, né, que a gente consegue se apresentar, se introduzir. E também vamos utilizar o chat para colocar as perguntas, tá? No final a gente vai ter uma sessão de Q&A, eu vou moderar. Vamos colocando as perguntas conforme as apresentações vão acontecendo. Eu estou aqui, tenho um apoio para me ajudar a selecionar as perguntas, tá? E a gente quer que tenha a maior interação possível, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos. Bom, terceira edição com a nossa agenda hoje, né? Eu vou fazer um breve welcome juntamente com o diretor Carlos Pereira do Embrapi. Depois teremos uma apresentação sobre a cooperação Brasil-Suécia pelo Jacob Paulsen, da Embaixada da Suécia, e depois 3 unidades Embrapi estarão conosco hoje. O CETIM, professor Danilo, INDT, o Geraldo, e depois o Tecnodream com o professor Jorge Tenório. Grande prazer tê-los conosco aqui nessa tarde. E no final, terminamos com um Q&A de 15 minutos e um encerramento. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Bem-vindo a todos, um grande prazer estar aqui. O CISB é uma associação, eu sou um facilitador da cooperação, um grande prazer falar com vocês, interagir. No final tem o meu contato, fiquem à vontade de me mandarem e-mail, conversarem com a gente. Estou aqui para apoiar todos vocês, para que a gente tenha um grande sucesso nessa cooperação e co-criamos juntos Brasil e Suécia. Muito obrigada pela presença. Carlos, por favor, Embrapi. Beleza, boa tarde a todos. Obrigado, Alessandra, novamente essa parceria com o CISB, né, desse mais um webinário, seminário online para a gente divulgar a chamada e aproveitar as oportunidades que a gente tem da cooperação Brasil-Suécia. Né, reforçar aí, a gente tem na Suécia uma parceria bem interessante, longa data, com ainda poucos projetos desenvolvidos, mas com muita vontade de fazer projetos em conjunto. Nós já estamos, né, aí com... É bom ver que está bastante gente participando, muito interesse das empresas e temos uma grande perspectiva aí de poder financiar diversos projetos, né? A gente tem trabalhado em conjunto em áreas estratégicas para os 2 países, né? Vai estar apresentando algumas já projetos e expertise aí das unidades Embrapi que atuam nessas áreas. E ficamos à disposição. É sempre bom fazer seminários, apesar da pandemia. Esperamos que todos estejam bem, né, todos saudáveis e que a gente possa já olhar para um pós-Covid aí com boas perspectivas de projetos de cooperação com inovação. Bom evento a todos. Muito obrigada. Bom, vamos avançar aqui na agenda. Vamos lá. Agora eu gostaria de chamar o Jacob Paulsen, da Embaixada, para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Jacob? Sim, está me ouvindo? Sim, tudo? estamos. Tá bom, estou liberado para manobrar os slides. Acho que sim. Veja aí.
Sim, Jacob, você pode começar. Ok, estou esperando os slides. Agora, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da CISP Embrapi. Meu nome é Jacob Silva Pausen. Eu sou diretor da Seção da Ciência e Inovação na Embaixada da Suécia. Trabalho como governo da Suécia por meio do Ministério de Empreendimento e Inovação. E com esta apresentação, gostaria de explicar um pouco sobre a nossa cooperação bilateral entre Suécia e Brasil, governo a governo, porque a chamada hoje pode ser considerado um dos resultados dessa cooperação. Também gostaria de falar um pouco sobre quem somos na nossa escritório, chamado Office of Science and Innovation, e como nós podemos ajudar nessa cooperação. Bom. Estou tentando mudar slides, mas parece que tem um problema aqui. Agora. Isso, ele só tem um delay, tá? Vai com calma, ele só tem um delay. Tá bom, obrigado. Bom, quem somos? Temos 6 escritórios no mundo, em lugares considerados estrategicamente importantes para a Suécia. É aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, China, Coreia do Sul e Japão. E cada escritório tem um diretor da Suécia e pessoas mais locais do país. E aqui sou eu e Ana Carolina. E a ideia é que nós juntos conhecemos os ecossistemas de pesquisa, inovação e ensino superior em ambos os países. E com isso nós poderíamos ajudar na cooperação. Bom, e o que nós fazemos aqui? Nós somos coletores e disseminadores de informação aqui no Brasil e na Suécia. E também trabalhamos com, como se fala, abrir portas, fazer matchmaking e fazer primeiros contatos, porque nós conhecemos os ecossistemas dos ambos os países, quem faz o quê. E mais uma coisa importante é que nós somos ponto de contato no nossa cooperação bilateral governo a governo. Próximo slide. Bom, e o que é essa cooperação bilateral? Nós temos entre o MCT aqui no Brasil e o Ministério da Empreendimento e Inovação na Suécia, uma cooperação há uns anos. E temos 2 programas. Uma que é na área de aeronáutica, que funciona desde 2015. Temos uma high-level group e essa área anda muito bem. Já tem um plano de trabalho, estudo sobre o que é preciso fazer entre os países. E temos mais uma cooperação que é mais em geral sobre a inovação, onde nós temos 4 áreas definidas agora. E esse é o bioeconomia, smart cities, mineração sustentável e life science, ou com focos na saúde. Mas não é só MCT aqui no Brasil. Temos também participação de vários ministérios, por exemplo, da saúde, do Ministério da Mineração e Ministério da Agricultura e também todos os ecossistemas que eles têm, como Fiocruz, Embrapa, Embrapi e assim. E do lado da Suécia temos apontados 2 grandes atores como ponto de contato, que se chama o RISE, que é os institutos de pesquisa na Suécia, e os
que se chama SIPs, Strategic Innovation Programs. Primeiro, o RISE inclui praticamente todos os grandes institutos de pesquisa na Suécia, atuando em todas as áreas de pesquisa e inovação, com quase 3.000 pesquisadores ligados. E tem uma infraestrutura muito boa para fazer testes e simulações e assim. E acho que tem grande potencial de achar parceiros dentro do RISE para projetos bilaterais. Outra parte do ponto de contatos que nós temos do lado sueco se chama os programas estratégicos de inovação, os Strategic Innovation Program em inglês. Temos 4 desses ligados a nossos subgrupos agora. Temos, por exemplo, uma que se chama Swedish Mining Innovation, que claro, é da área da mineração, e outro que se chama SweLife, que é na área de saúde. E o SIPS da Suécia foi criado em 2012 como uma chamada para a indústria e o mundo de pesquisa para junto criar agendas futuras de inovação com interesse e necessidades futuras da sociedade e com interesse e capacidade da indústria junto com o mundo da pesquisa. Então, por isso, esses SIPs, Strategic Innovation Programs, são tipo clusters de empresas, universidades, institutos de pesquisas, trabalhando junto com o que nós chamamos co-creation, que tem foco em problemas da sociedade. E também são ecossistemas onde dá para achar parceiros para projetos bilaterais. E junto com os pontos de contatos no NCTIC, foi criado planos de ação na área de cidades inteligentes e bioeconomia, que já são prontos esses planos. Estamos trabalhando agora para finalizar os planos na mineração e na área de saúde. Esses planos foram um pouco demorados por causa do Covid, não é que começou. É claro que o Ministério da Saúde tem outras coisas em foco agora. E tudo isso, criamos uma plataforma para fornecer informação sobre esta colaboração bilateral entre a Suécia e o Brasil. É uma hot site ligado ao CISP, que se chama SBII, Sweden Brazil Innovation Initiative. É um projeto iniciado de Vinnova da Suécia e operado como RISE e o CISP aqui no Brasil, como parte da nossa escritório de Office of Science and Innovation. E nós ainda estamos trabalhando com esse hot site e provavelmente vai virar um homepage bem logo. E aqui, essa é uma fonte muito importante para a informação, porque aqui nós vamos colocar tudo o que nós temos nas áreas, dos action plans, quem está participando, ponto de contatos e assim. Só para mostrar aqui. Também criamos uma template. Se você entra nesse hot site, tem acesso para essa declaração, que é uma declaração. Você pode colocar seus interesses se você falta alguma parceiro, você pode colocar interesse aqui e mandar para esse interesse de e-mail. E também temos um LinkedIn assim que você pode onde você pode dar uma olhada. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu queria dizer aqui. Eu vou parar aqui. Obrigado. Jacob, muito obrigada. Ótima apresentação, excelente. O Jacob vai ficar conosco. Fiquem à vontade para colocar perguntas, né, sobre a cooperação Suécia aqui no chat, que a gente vai acabar cuidando delas, respondendo no final, tá bom? Agora eu gostaria de convidar o professor Danilo Carastan, da unidade Embrapi CETIM, tá? Para fazer a sua apresentação. Professor Danilo, por favor. Muito obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse workshop. Agradeço o convite para apresentar a nossa unidade Embrapi CETIM. A CETIM é o Grupo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Materiais da UFABC.
Eu sou Danilo Castan, sou coordenador de uma das linhas principais de atuação do grupo, né? E eu vou falar um pouquinho, apresentar o nosso grupo, só os slides, que está localizado na UFABC, Universidade Federal do ABC. Para quem não conhece, é uma universidade ainda jovem, com 15 anos, né? A gente tem 2 campi, um em Santo André, que é esse da foto, e outro em São Bernardo do Campo. Atualmente nós temos cerca de 15 mil alunos de graduação, 1.500 de pós-graduação, e nós temos um corpo docente, aqui mostrando perto de pouco menos de 700 professores. A nossa equipe, em particular, tem em torno de 15% de professores estrangeiros, então é uma universidade bastante focada na parte de internacionalização. Por exemplo, aqui esse gráfico ele ilustra, ele compara uma análise focando em pesquisa, que o impacto, né, de citações na nossa universidade em comparação com vários outros programas de universidades brasileiras e do país. A gente tem um percentual grande de colaborações internacionais, da ordem de 70%, e um impacto grande. Então, nós somos uma universidade relativamente jovem, mas que estamos focando para crescer cada vez mais. E bastante recente, este ano, nós tivemos a nossa unidade Embrapi aprovada. Então, o CETIM é uma unidade nova, na chamada Embrapi deste ano, para universidades federais. Então, nós estamos oficialmente iniciando nossas atividades por esses tempos como unidade Embrapi, né? E como foco, né, de universidades federais, nós temos, além das atividades de interação direta com a indústria, também bastante importância de introduzir a atuação de estudantes, né, de formar uma mão de obra, né, capacitada na parte de alunos de vários níveis, atuando também nos projetos focados para a Embrapi. O nosso grupo ele tem um núcleo de professores, pesquisadores que coordenam da ordem de... São 10 professores que vêm de diferentes programas de pós-graduação da universidade, Nanociência e Materiais Avançados, programas de Química, Física e Ciência e Engenharia de Materiais. Aqui a foto está o Bloco L, que é um dos nossos prédios onde fica a sede do CETIM, é um prédio focado principalmente em laboratórios. Falando um pouco só rapidamente do foco do nosso grupo, a nossa unidade ela tem foco em materiais, né, materiais avançados, com 2 linhas de pesquisa, que são a parte de polímeros funcionais e engenharia de superfícies. Então, são os nossos focos de atuação. Eu sou coordenador da linha de polímeros funcionais, onde a gente tem as seguintes abordagens. A proposta que nós trabalhamos de desenvolver materiais poliméricos funcionais, materiais avançados, a partir de síntese ou funcionalização de macromoléculas, otimização de propriedades pela formação de nanocompostos ou compósitos poliméricos e blendas, e também desenvolvimento de novas técnicas de processamento, como, por exemplo, impressão 3D. Temos diversas áreas de atuação, incluindo resinas termoplásticas, termofixas, alguns focos em tintas e revestimentos, adesivos, membranas, e polimateriais mais inteligentes, como sensores, biosensores, materiais nanoestruturados, e também polímeros de origem natural, com ênfase em lignina e celulose. E com isso a gente desenvolve materiais para
aperfeiçoar propriedades mecânicas estruturais e diversas propriedades funcionais, como elétricas, térmicas, propriedades de barreira e também controle de propriedades reológicas, além de materiais sustentáveis. A outra linha de atuação do CETIM tem foco em superfícies e interfaces funcionais, então envolvida nas áreas de energia, biotecnologia e transporte. Então o foco é desenvolver modificações e estudos de superfícies e interfaces para promover adesão, melhorar propriedades contra corrosão, com foco bastante na parte de ligas metálicas. Então, aqui tem algumas áreas de atuação, como camadas de conversão por tratamentos químicos em superfícies metálicas, funcionalização de superfícies, diferentes tratamentos térmicos e estudos de adesão, né, em interfaces ligas metálicas, focando diferentes propriedades, tanto mecânicas, como resistência à fadiga, quanto um foco grande em corrosão e adesão. E a UFABC, o nosso grupo tem um parque grande de equipamentos, incluindo a nossa central multiusuário experimental, que inclui uma série de equipamentos de ponta na área principalmente de caracterização de materiais. Então, nós temos diferentes técnicas de microscopia, espectroscopia, análises mecânicas, térmicas, elétricas, reológicas, etc. E também equipamentos para diferentes tratamentos de superfícies de materiais, síntese de macromoléculas e processamento de polímeros, tratamentos em ligas, né? Então, incluindo técnicas como processamento por injeção, extrusão, impressão 3D e diferentes tratamentos superficiais de materiais. Agora, só para concluir, falando um pouquinho de alguns projetos que nós temos desenvolvido e possibilidades de áreas que a gente pode atuar, comentando um pouco sobre, inclusive, parcerias que nós temos com a Suécia. Esse aqui é um exemplo de um projeto que já foi desenvolvido. Temos outros em desenvolvimento com equipes particular da SAAB, universidades como Chalmers, Universidade de Linköping também. Então, é uma área que temos focado inicialmente na parte aeronáutica, mas também tem outras possibilidades de expandir. Então, desenvolvemos estudos de materiais compósitos modificados com nanoestruturas de carbono, como, por exemplo, grafeno. Então, esse estudo foi desenvolvido em conjunto com esses parceiros da Suécia, para introduzir nanoestruturas de carbono dentro de materiais compósitos, focando aplicações aeronáuticas, e um dos focos que a gente fez foi analisar a resistência à queda de raios para aviões feitos de materiais compósitos, e a gente conseguiu reduzir consideravelmente os danos possíveis de uma queda de raios atacando na superfície do material da aeronave. Então, essa é uma área que a gente está expandindo estudos. Temos um outro projeto também para termoplásticos de aplicação aeronáutica, funcionais para desenvolver materiais condutores, propriedades térmicas de barreira. Então, é uma área que temos interesse cada vez mais em colaboração. Outros projetos que temos desenvolvido tem a parte de tratamento de superfície para dispositivos elétricos, como esse estudo de uma tinta especial que muda de cor como um sensor de falha em componentes elétricos, né, e também gera propriedades hidrofóbicas. Projeto com uma empresa de STC Silicone, técnico composto. Esse outro estudo é tratamento térmico de ligas para resistência a desgaste em tubulações para a indústria de petróleo. Então, desenvolvimento de superfícies mais resistentes ao desgaste.
E a gente tem uma área bastante importante focando em materiais à base de celulose e nanocelulose, então estudos com lignina, desenvolvimento de poliuretanos com diferentes funções, como microencapsulamento de agentes de cura, e nanoestruturas de celulose como reforço em adesivos. Então, outra área de atuação. E aqui alguns outros temas que a gente trabalha, como materiais com propriedades de barreira, atuadores, músculos artificiais, materiais feitos por impressão 3D de hidrogéis para aplicações biomédicas, impregnação de fármacos e outros compostos em polímeros por CO2 supercrítico. Temos uma área de pesquisa e desenvolvimento de novas macromoléculas, também por estruturas supramoleculares, nanoestruturas, eletrofiação, fluidos inteligentes e tratamentos especiais de ligas, como estudos de descarbonatação, tratamentos de aços, estudos de corrosão e soldagem. Então, esses são alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido junto com empresas e outras instituições, e estamos com interesse de parcerias, né? Agora também via o Embrapi, e com foco de desenvolver novos projetos em parceria com a Suécia. E então aqui seguem nossos contatos. O professor Demetrio é o coordenador do CETIM, eu e o professor Renato Altobelli somos coordenadores das duas linhas de atuação. Então, agradeço mais uma vez o convite. Professor Danilo, muito obrigada, excelente. Agora eu gostaria de chamar o Geraldo, né, do INDT, da unidade Embrapi INDT, para fazer sua apresentação. Geraldo, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Geraldo Feitosa, sou diretor executivo do INDT. Eu quero inicialmente agradecer a Embrapi pelo convite, essa oportunidade de falar sobre o INDT. E o título ele é bem provocativo, né? Negócios da Amazônia, né? Além da floresta. Então, é interessante destacar que o Amazonas a Amazônia como um todo tem se destacado muito no panorama nacional e internacional, muitas vezes por coisas boas, muitas vezes por coisas não tão boas, mas eu acho que ainda há um grau de desconhecimento grande sobre o potencial, sobre aquilo que a gente pode ter na nossa região. Estou aqui tentando passar o slide. Não sei se... Você pode me ajudar? Opa, obrigado. Eu acho que passaram 2 slides. Não, passou um só. Então, falar um pouco de Manaus. Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos um polo industrial com mais de 500 empresas no distrito industrial, e nós tivemos, ano passado, um faturamento de quase 27 milhões de bilhões de dólares, né? Um faturamento muito grande. E é um local de oportunidades muito grandes para manufatura. E o INDT é uma unidade Embrapi voltada para manufatura avançada. Essas 500 indústrias geram aproximadamente 85 mil empregos diretos, o que é bastante significativo para a região. Aí, 26. Falar um pouco do INDT. O INDT tem 19 anos, é uma instituição que foi criada pela Nokia em 2001, depois Microsoft, e desde 2017 nós somos uma instituição independente
e temos aí alguns projetos muito interessantes, pessoas muito bem qualificadas, especialistas, mestres e doutores, que desenvolvem projetos hoje para mais de 50 empresas, tanto em Manaus quanto fora de Manaus. E nós temos também uma unidade do INDT localizada em Brasília, e é por isso que eu estou hoje aqui em Brasília, né? Temos um programa de economia digital, programa prioritário de economia digital, que é voltado para a geração de startups ou empresas de base tecnológica. Já temos hoje mais de 50 startups investidas. Não estou acertando aqui. Ok. Competências do INDT. Então, a gente tem uma competência muito forte aí em várias áreas. Inteligência artificial e realidade aumentada é bem forte no INDT. A gente está, inclusive, buscando e necessitando mais profissionais nessa área. Então, eu já aproveito aqui para fazer um comercial. Por favor, profissionais dessa área, se puderem nos mandar o currículo, será muito bem-vindo. E a gente precisa desse reforço nesse momento, porque, graças a Deus, os projetos estão caminhando muito bem. E também é interessante destacar que nós estamos com vários projetos voltados também para a área de conectividade. Conectividade sempre foi o nosso forte, porque o INDT é uma instituição que começou com a Nokia e conectividade sempre foi muito importante para o INDT. Passei demais já. Tecnologias, da mesma forma que a gente pode falar de tecnologias, a gente pode também verificar que as tecnologias que o INDT domina são todas tecnologias bem atuais, tecnologias de ponta, novamente precisando de profissionais nessas áreas aí, né? Temos hoje uma parceria muito boa com a American Tower, onde nós temos em Manaus a rede LoRa, que é uma tecnologia muito interessante que a gente tem explorado em alguns projetos estratégicos. E as áreas principais que a gente atua não poderia ser diferente, senão a parte voltada para a manufatura avançada. São muitas competências que a gente tem nessa área. A gente tem, inclusive, um laboratório voltado para a manufatura 4.0, uma parceria com a Schneider. E outra área também que tem crescido muito, e a gente tem feito alguns projetos estratégicos, é na área de segurança cibernética. Segurança cibernética é uma área que tem crescido muito nesses últimos anos, e o INDT também tem um laboratório voltado para a segurança cibernética. Então, aí está os 7 laboratórios do INDT. A Telecom é forte no INDT em função do nosso início. O FabLab é um laboratório em parceria com a Schneider. Schneider é uma parceira do INDT. Cloud, Big Data, Hardware Manufacturing, Cyber é também uma das áreas fortes do INDT. E nós temos desenvolvido aí vários projetos e, principalmente, prestado serviço para mais de 150 empresas localizadas em Manaus e fora de Manaus, só na nossa infraestrutura de laboratório. Então, é muito interessante todo o trabalho que é feito em Manaus. Alguns cases que a gente desenvolveu como unidade Embrapi. Repare que todos esses cases eles foram inicialmente voltados aí para manufatura, muito forte lá de manufatura, desde o desenvolvimento de produtos até processos fabris em diversas áreas de atuação do INDT. E o último slide que eu tenho para mostrar para vocês é um projeto que a gente está fazendo, que aí eu, ouvindo o nosso colega aí da Suécia, Suíça,
né? Ouvindo nosso colega da Suíça, acho que tem bastante sinergia com a área que ele chamou muito bem de Life Science. E Life Science é um trabalho que a gente está fazendo voltado para a saúde, inteligência artificial. Nós estamos fazendo uma parceria com o Hospital do Câncer, em Manaus, e outras unidades hospitalares, como o Hospital Universitário, exatamente para desenvolver soluções de câncer usando a inteligência artificial. E esse é um projeto que a gente também gostaria de ter parceiros para podermos continuar, porque é um projeto interessante, não só para a região, como também para o Brasil como um todo, e por que não dizer para o mundo, porque é algo ainda que está sendo desenvolvido, e gostaríamos de contar com a parceria de outras instituições, principalmente nessa área de life science. Então, basicamente, era isso, de uma forma bem resumida, que eu queria falar sobre o INDT. Mais uma vez, agradeço e estamos à disposição para mais informações ou mais detalhes sobre o projeto que nós estamos fazendo. Eu queria, antes de passar a palavra, dizer que aquele laboratório que eu falei sobre, laboratório em parceria com a Schneider, laboratório de manufatura avançada, ele tem também na sua plataforma a possibilidade de desenvolver projetos de rastreabilidade. E rastreabilidade na nossa região é algo extremamente estratégico em todas as áreas, principalmente a área de bio, a área de peixes, de frutas, de tudo aquilo que é produzido na nossa região. E hoje o mundo todo exige uma rastreabilidade, que é ter certeza de onde veio, quem fez, como fez, se destruiu a natureza, se não destruiu. Então, essa plataforma tem essa característica que a gente pode explorar bastante também. Então, eu vou ficar por aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento a todos. Geraldo, muito obrigada, excelente apresentação. Tá? Vamos agora para a última apresentação do professor Jorge Tenório. Deixa eu só avisar um pouquinho aqui sobre o chat. Estou muito feliz, algumas perguntas já, várias, né? E o pessoal já respondendo, ou seja, está tendo uma interação boa aí no chat. Mas vamos lá, gente, continuem colocando perguntas, que no final a gente tem um espacinho de 15 minutos para respondê-las, tá? Professor Jorge, agora é com você. Boa tarde, estou esperando só aparecer minha apresentação, que vai ser curta aí. Então, boa tarde para todo mundo. Hoje eu estou em casa, né? E parece que hoje toda atividade de construção civil resolveu trabalhar aqui do meu lado. Então, se aparecer algum barulho de furadeira, broca ou coisas desse tipo, eu peço perdão. Certo? São coisas que acontecem quando a gente está em casa. Bom, nós temos uma unidade em Embrapi, aqui na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A Escola Politécnica é uma instituição que tem mais de 120 anos e a Universidade de São Paulo é a maior universidade do Brasil. Assim, 1/3 de todas as teses de doutorado são feitas na Universidade de São Paulo. Uma porcentagem enorme da produção científica e de patentes do Brasil é feita na Universidade de São Paulo. Então, essa é a nossa sede. Nós estamos aqui no campus de São Paulo, na Zona Oeste. E aqui a USP tem 4 unidades Embrapi. Nossa unidade Embrapi, que é de Química Verde ou de Tecnologia Verde, ela começou em 2017, agora no final desse mês vai completar 3 anos. Nós começamos no comecinho de agosto de 2017, nós temos 3 anos de atuação. Nós não somos, então, não somos mais uma unidade jovem, mas também não somos uma unidade velha, quer dizer, mais antiga, como as primeiras que tiveram. Nós estamos no meio do caminho hoje em dia.
Dr. Jorge? Oi. Alô, professor Jorge? Agora Oi. retornou, por favor. Ficou um pouquinho sem som. Agora retornou, por favor. Fechou meu microfone sozinho. Não sei como. Coisas da tecnologia. Vocês estavam me ouvindo desde o começo? Sim, acho que o último minutinho não ouvimos, por favor. Então. E pelo jeito, quando eu mando passar a transparência, o comando que ele está dando é desligar o microfone. Eu não estou conseguindo passar a transparência quando eu aperto o passar. Professor Tenório, é só você subir um pouco o mouse. Isso, deixa eu só um minutinho, vou voltar para a sua tela. Muito bem. Eu estou tranquilo. Agora é só você passar usando a seta. Isso. Queira Deus que funcione. Isso. Já deu certo. Foi. Coisas da vida. Eu tinha um colega meu, que foi meu professor, que falava que a tecnologia serve para você resolver problemas que antes você não tinha. Né? Então, ou para você ter problemas que antes você não tinha. Então, vamos lá. A minha apresentação curta. Então, nós somos, como eu falei, nós somos uma unidade de tecnologia verde. Então, a gente faz produtos e processos verdes. Nós, como vocês vão ver, nós somos mais focados em processo verde. Então, o que são processos que a gente tenta diminuir os impactos que eles podem ter, colocar usar reagentes que não sejam tão corrosivos, que não sejam tão perigosos, tirar elementos químicos que podem estar presentes e coisas desse tipo. Então, a gente faz uma engenharia verde e não vai, continua não indo, e agora foi. Então, nossa unidade, ela é basicamente composta por várias engenharias ou vários laboratórios. A origem, o coração do nosso laboratório é o LAREX, esse que está aqui no meio, na parte superior. Mas a gente tem... O LAREX fica dentro do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica. Mas a gente tem também no nosso grupo um pessoal importante da engenharia de Minas. Como vocês vão ver, muitos dos nossos projetos são voltados em tecnologia mineral. O LAREX é um laboratório de reciclagem e de tratamento de efluentes. Nós temos um grupo na Minas com colegas importantes, que são professores titulares e tal. De lá, eu esqueci de me apresentar, eu sou Jorge Tenório, sou coordenador dessa unidade em Embrapi, e sou professor e atuo mais especificamente no LAREX e no CEPEMA, que são dois laboratórios da engenharia química. O outro laboratório que compõe essa unidade é o Dempster, que é um laboratório de cromatografia, basicamente. A gente tem umas fotos aí do lado, nós temos mais ou menos uns 4.000 metros quadrados de área, juntando toda essa capacitação lá na engenharia de Minas, aqui na engenharia química, no materiais, no CEPEMA. O CEPEMA é esse grandão aqui de cima, é a primeira foto de cima, é um centro que nós temos lá, a área dele é 24 mil metros, mas no laboratório ali a gente tem 1.000 metros disponível para a unidade Tecnogreen. E a gente tem tem mais ou menos uns 30 milhões em equipamentos para fazer pesquisa e desenvolvimento e inovação. De novo, não vai. Foi. Agora foi demais. Vamos ver se eu volto. Voltei. Então, essas são as nossas áreas de atuação. As principais áreas de atuação, a gente faz engenharia verde. Então, o que a gente entende como engenharia verde é uma interação entre a parte da engenharia química, a engenharia um pouco de materiais, mas voltados para esse tipo de coisa, não é? Materiais como o do Danilo, né, que é desenvolvimento de produto ou de
problemas de corrosão ou de superfície, não. A gente, quando diz materiais, a gente está falando em processos para fazer tecnologia, né? É uma abordagem um pouco diferente. Então, a nossa parte de materiais, química, minas e biologia. Essas são as nossas expertises. E a gente trabalha com esses grupos. Então, a gente tem um grupo assim, relativamente grande, com toda a unidade Embrapi, que tem esse perfil. Temos alguns engenheiros de minas, alguns engenheiros de materiais, uma quantidade maior de engenheiros químicos e um pessoal de biotecnologia. A gente faz projetos, como nasceu no Larex, a origem dele é mineração sustentável, com trabalho como a gente tem bastante trabalho na área de reciclagem de alumínio, de eletroeletrônico, de celular, de catalisador, de bateria, coisas desse tipo, de LEDs. Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve bastante. E a gente também faz muito de mineração sustentável, mineração urbana, mineração sustentável, problemas de resíduos, problema de barragem, são mais ou menos recuperação de metais, de rejeitos de mineração. Essa é a nossa área mais forte, como a gente vai ver pelos nossos projetos. Então, o nosso portfólio de projetos, enquanto unidade Embrapi, porque a gente tem outros projetos individuais com outras empresas, mas enquanto unidade Embrapi, eu escolhi esses 8 projetos para mostrar para vocês. Na verdade, a gente tem mais um projeto com a Petrobras, que é relativamente grande, que eu não pus aqui. Mas em andamento a gente tem esses 8 projetos, na verdade 7, que tem um que termina 8, porque tem um que termina esse mês, então não posso nem dizer que está andando. Como vocês vão ver, aqui o segundo é Votorantim e o quarto é Nexa. Se vocês olharem o título, eles são muito parecidos. Eles é um projeto que eu fiz com a Votorantim. A Votorantim depois se desmembrou em Nexa e CBA. Então, o segundo projeto é um filhote do primeiro, ou seja, a gente saiu de um TRE de 3 e 4, agora nós estamos trabalhando no TRE de 5 e 6. A gente está passando de um grau de ver a ideia do projeto se era viável ou não, e agora, hoje, nós estamos passando para uma outra fase do projeto, já analisando condições mais específicas dos minérios, do rejeito da Nexa que vai para a barragem. Então, como vocês estão vendo aí, uma boa parte do nosso portfólio largo é mineração de vanádio. Então, a gente desenvolve um processo para obter vanádio a partir de uma mina que tem uma concentração abaixo dos processos nominais. Então, isso que não serve para nada, como a gente faz uma tecnologia verde, a gente transforma em vanádio. Procura desenvolver uma inovação para extrair o vanádio daquele subproduto, daquele rejeito. O outro que tem nessa página é com a Taboca. A Taboca é uma mineração do grupo Minsura, um grupo internacional, e eles fabricam estanho. Um dos subprodutos deles é uma escória que tem nióbio, titânio, zircônio e tântalo, que é mais rica, inclusive, do que o metal que eles produzem. E na escória, esses metais eles ficam concentrados muitas vezes mais do que o minério. Então, a escória, por exemplo, da Taboca, tem mais tântalo do que qualquer outra fonte de tântalo que se tenha no mundo. Então, o que a gente faz com eles é desenvolver, nós já estamos no segundo projeto, que nem está nessa apresentação, mais ou menos como o da Nexa, nós já estamos no segundo convênio, em que a gente está estudando, no primeiro convênio, que é esse daí, a forma de retirar o estanho da escória, utilizar o processo de retirar, porque esse estanho vai para a barragem de rejeito, vai para o rejeito. Então, a gente tenta tirar o estanho que está lá. E, tentando retirar o estanho, a gente percebeu que tem tântalo e tal, e nós já estamos no segundo projeto com eles, que é a obtenção do tântalo, zircônio, titânio, a partir dessa fonte, que é a escória deles, que eles têm milhões de toneladas de escória estocada aqui na região metropolitana de São Paulo, inclusive. Só para falar mais um pouquinho do nosso portfólio,
como vocês estão vendo, muitas coisas são relacionadas com a atividade de mineração sustentável e coisas desse tipo. A Oxy eu coloquei aí porque é uma microempresa, uma empresa que tem 8 funcionários apenas, e a gente fez um convênio na primeira chamada do Sebrae, nós fizemos esse convênio com a Oxy. Esse é o projeto que termina esse mês, inclusive, foi um projeto que demorou relativamente bastante, em que a gente desenvolve processos químicos para tratamento de solo daqui na Grande São Paulo. Tem muito solo contaminado na Grande São Paulo, aliás, nas regiões metropolitanas, ou mesmo em ambiente industrial, tem solo contaminado, e a gente desenvolveu um processo com eles para tratamento um tratamento menos agressivo, que usa menos reagentes menos agressivos para poder descontaminar o solo, certo? Então, outro projeto que tem aí, o último, da Sinochem. O projeto da Sinochem é um projeto de desenvolvimento saindo que a gente pôs aí, junto com o da Petrobras, ele sai um pouquinho desse eixo metal-mineração, né? Que é o que tem mais caracterizado aí. Então, aqui nós temos um processo nesse da Sinochem, que é um processo biológico para obtenção de uma rota híbrida de produção de etanol de segunda geração. E o da Silcom é um processo de recuperação aí já como a gente chama de mineração urbana, de tratamento de catalisadores para obter cobalto, níquel, a partir de catalisadores usados em indústria de petróleo. Então, esse é o nosso principal, esse é o nosso portfólio. Então, como vocês estão vendo, já estou acabando, a gente trabalha para fechar o ciclo. Então, nós fazemos mineração, a gente faz um processo sustentáveis para fechar o ciclo, gerando menos resíduos. A gente tem, como eu falei, a gente tem muito foco em coisas de mineração urbana e de mineração sustentável, que é o tratamento de rejeitos, que é uma das coisas que está escrita aí. Essa é a nossa expertise. Então, nós fazemos um processo químico, processo de concentração mineral e químico e térmico, metalúrgico, para tratar resíduos efluentes, minimizar impactos, evitar que as coisas vão para a barragem e coisas assim. Então, that's all, folks. Obrigado. Professor Jorge, muito obrigado. Excelente apresentação. Letícia, você poderia passar para mim? Os slides? Ótimo. Vamos começar agora uma sessão de perguntas e respostas, tá? Foram várias perguntas aqui no chat, algumas já foram respondidas. Principalmente o Carlos Pereira respondeu várias, mas eu acho que ainda temos algumas, tá? A Luísa perguntou qual é o primeiro passo para propor um projeto para a Federal do ABC e Embrapi? Acho que essa pergunta deve ser respondida pelo professor Danilo. Professor Danilo, por favor, o primeiro passo? Bom, sim, a gente, para desenvolver projetos, bom, primeira coisa, claro, entrar em contato conosco por um dos e-mails que eu mandei, encaminhei aqui no chat também, e aí nós podemos conversar acerca das possibilidades, claro, dependendo se é empresa, ou outra unidade, ou outro grupo de pesquisa que queira alguma parceria, e aí a gente pode conversar, seja para esse foco de parceria com a Suécia, seja algum outro projeto. Então, estamos à disposição para conversar. Muito obrigada, professor Danilo. Gostaria de informar a todos que no final do dia nós vamos mandar essa apresentação consolidada para todos os participantes, todos que se inscreveram, e também está sendo gravado, vai estar disponibilizado no canal do YouTube, tá? Então, vocês vão ter acesso a todas as informações, aos contatos, acho que isso é muito importante para vocês. Vamos lá. O Maxwell também fez uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito interessante, que pode ser dúvida de vários, gostaria de colocar aqui. Qualquer unidade da Embrapi pode participar da chamada, ter um projeto com ela?
Denise, você poderia responder? Sim, posso sim. Sim, qualquer unidade Embrapi está apta a participar da chamada. Agora, é importante que vocês entendam o seguinte, que a escolha da unidade Embrapi, ela tem a ver com o problema tecnológico que a empresa deseja que seja resolvido. Então, na verdade, tem que haver uma sincronia, um alinhamento entre a unidade que vai desenvolver o projeto e o foco do projeto que a empresa deseja que seja desenvolvido. Então, em resumo, todas as unidades estão aptas a participar das chamadas, mas a unidade tem que estar vinculada à área tecnológica do projeto a ser desenvolvido. E isso, já complementando, depende também, em alguns casos, das áreas específicas das chamadas que a gente está lançando. No caso da Suécia, é aberta a todas as chamadas, embora, e algumas pessoas fazem confusão com isso, como o Jacob mencionou no começo do webinar, do lado brasileiro e do lado sueco, em nível governamental, tem aquelas áreas que são prioritárias. Mas na chamada Embrapi Vinova é aberta a todas as áreas. Obrigada, Denise. Tem uma outra pergunta muito interessante do senhor Jefferson. Acho que o Carlos Pereira continua conosco. Carlos? Estou sim. Ótimo. Acho que é um bom ponto colocado aqui, né? O Jefferson, ele já deu uma olhada na chamada bilateral, já olhou lá na chamada da Vinova, onde diz que somente 3 projetos serão financiados no lado sueco. A pergunta é, se tiver um projeto sem a contrapartida, né, da instituição na Suécia, como que isso funciona? Acho que é uma excelente pergunta, Carlos. Você poderia explanar sobre? Até eu ia responder antes, justamente bom que você puxou agora. Na verdade, se for um projeto que não tenha contrapartida sueca, não tem, vira um projeto nacional só, um projeto Embrapi, não de cooperação internacional. Estou entendendo assim, né? Você não, na verdade, não é requisito para desenvolver um projeto Embrapi ter que ter um parceiro sueco. A gente faz essas parcerias justamente imaginando que, em função dessa aproximação, você pode, com isso, pegar projetos mais ousados, de maior impacto, em áreas estratégicas, né, para os 2 países, e onde os 2 países estão dispostos, inclusive, a colocar recursos para fazer o cofinanciamento, né? Mas o que significa? Você pode ter um projeto, sim, só Embrapi. Teve uma pergunta aqui também, né? A startup tem que estar vinculada à unidade. Eu não usaria o vinculado é o termo, né? Ela tem que ser projetos de parceria, ou seja, eu tenho todo o projeto Embrapi tem que ter a participação de empresas de qualquer porte, pode ter mais de uma empresa, inclusive, não precisa ser uma única empresa. E aí, então, a startup ou qualquer empresa que quer fazer com a demanda, como a Denise colocou, ela tem que identificar qual unidade Embrapi que tem competência para ajudar nessa minha área específica. Não precisa ser na região, todas elas atuam nacionalmente, né? O Geraldo falou lá de Manaus, ele tem projetos aqui na região sul, sudeste, né, com a Embrapi, então elas têm essa atuação nacional. Então, ela pode ser feita um projeto nacionalmente, onde, do ponto de vista da Embrapi, as regras são as mesmas, né? Você tem que ter um projeto de TRL 3 a 6, ou seja, não é nem pesquisa básica, mas não é um produto acabado. Você tem que ter a inovação, ter aquele risco ainda tecnológico, ter o desenvolvimento, né, de um projeto inovador para que vai querendo gerar um novo produto, um processo inovador no futuro. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte, acho que o primeiro passo, né, você sendo uma empresa, startup, pequena ou média, tendo uma ideia, um interesse, acho que identificar a sua unidade Embrapi parceira e abrir o diálogo com ela no sentido de construir esse projeto, essa ideia. E aí, se vocês lembrarem ali da apresentação do Jacob, talvez o Jacob possa falar um pouquinho mais sobre aquele formulário, né, que ele apresentou, que demonstra que você tem interesse, né, de fazer uma parceria com o lado sueco e de que maneira aquele formulário pode ser usado para facilitar para você encontrar o seu parceiro sueco. Uma coisa é o parceiro brasileiro, a unidade Embrapi, isso está estabelecido, vocês já têm um diálogo, chegaram, né, a uma ideia, tem algo concreto? A dúvida, como que eu encontro meu parceiro sueco? Jacob, você poderia falar um pouquinho mais, por favor? Sim, nós fizemos esse formulário exatamente por causa disso, não? Dá para encher esse formulário e se por exemplo uma empresa, não, já tem
parceria como uma unidade de Embrapi, eles podem encher isso e mandar para nosso ponto de contato. Para esse e-mail você tem lá e nós mandamos para a Suécia, para achar uma parceiro lá na Suécia, perguntar se eles têm. Porque nós temos esses Strategic Innovation Programs e Point of Contacts, que tem uma, como você fala, ideia muito boa sobre o ecossistema na Suécia e poderia ajudar nesse caso. E eles já foram avisados que nós temos esse formulário aqui. Eu acho que dá para também usar para uma empresa que quer entrar em contato com uma unidade de Embrapi. Obrigada, Jacob. Carlos, quer complementar? Alguma coisa? Não. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui sobre propriedade intelectual. Carlos, você gostaria de responder? Eu acho uma pergunta interessante, né? Sobre como fica a participação de IP e registro de patente. Boa pergunta do senhor Felipe. Beleza, não, isso é muito bom. Isso aparece frequentemente. Eu acho que na Embrapi está bem resolvido, né? Um dos requisitos para você se tornar uma unidade de Embrapi, o pessoal ali da UFABC falou, é uma unidade nova, né? Passaram por isso recentemente. A gente exige que no credenciamento todas as unidades tenham um processo isso bem definido, a política de credenciamento e o que a gente de patenteamento, né? De propriedade intelectual, e o que a Embrapi espera é que efetivamente exista a geração de patente, que a gente quer que essa patente seja aplicada num produto, ou seja, vá para o mercado. Então não existe nenhuma perspectiva que tenha que ser a unidade Embrapi a única proprietária dessa patente, que a gente gere, né, o que o nosso diretor-presidente gosta muito de falar com razão, patentes acadêmicas que ficam na prateleira simplesmente, né, para decorar o currículo. Então a ideia é que existe uma pré-discussão, a Embrapi não define, não impõe nenhuma regra, né? O que a gente tem visto nos mais de 1000 projetos que foram contratados já pela Embrapi é que você, em geral, tem a propriedade é compartilhada, a empresa, em geral, tem liberdade de uso ou negocia esse uso com a unidade, né? Então, isso é discutido caso a caso nos projetos, né? Então, mais de novo, a unidade Embrapi está plenamente capacitada para fazer isso, para ter essa discussão. Excelente. Também apareceu uma pergunta lá no começo sobre doutorado de sanduíche. Acho que é um professor da Federal da ABC, o Adriano Freitas. Depois, professor Adriano, por favor, pegue meu contato, vamos marcar um call para a gente falar sobre oportunidades de doutorado de sanduíche. O CISB é uma plataforma, eu tenho um acordo com o CNPq, a gente pode falar um pouquinho sobre as nossas bolsas de doutorado de sanduíche, como é feita a conexão, isso dentro lá da parceria com a SAB. Também a gente está aberto aí para fazer parceria com outras empresas, mas a gente tem bastante experiência. Além disso, vamos ter mais atividades, a gente está aqui para facilitar para todos vocês, né, essa cooperação, essa conexão, tudo que a gente puder fazer aqui, como vocês, no sentido de facilitar a formação de algum projeto, algum consórcio, o que é importante? Na chamada, os projetos são 2x2, ou seja, tem que ter no mínimo uma indústria de cada lado e um Instituto de Ciência e Tecnologia. Do lado do Brasil, uma Embrapi e de repente outros parceiros, e do lado da Suécia pode ser uma universidade, pode ser a RISE. Então tem aí um caminho de construção sobre isso, né? A chamada foi aberta dia 2 de abril, ela se encerra no final de novembro, então a gente ainda tem tempo, tá? Para a gente estar conversando, apoiando vocês. Bom, o tempo já é passado, eu acho que é interessante, eu ainda tenho alguns avisos para vocês, passar um pouquinho a nossa agenda aqui, né? Para já estar caminhando para o encerramento. Letícia, por favor. Isso, próximos eventos dentro aqui da nossa iniciativa, né? Que a gente está dentro do Sweden Brasil Innovation Initiative, o CISB, a Embaixada, em parceria com a Embrapi, Vinova, estamos todos juntos aqui para facilitar a formação de projetos, né? Cocriação é o nosso mote, tá? Teremos no dia 24 de setembro, dentro do ISB, um workshop sobre propriedade intelectual, tá? Focado para empresas pequenas, médias, grandes, como se discute propriedade intelectual dentro de consórcios, tá? Essa é a nossa agenda. Também teremos um matchmaking online, tá? Com o lado sueco, o lado brasileiro, com salas virtuais onde vocês vão poder se conectar com esses potenciais parceiros suecos e discutir por 10 minutos alguma ideia de projeto. Será no dia 22 de outubro. Por favor, acompanhe o nosso site, o site do ISB, o nosso
mídia social, que a gente vai passar mais informações sobre isso. E em novembro teremos as Semanas de Inovação Suécia do Brasil. De 9 a 20 de novembro tem uma grande agenda, tá? E também o Annual Meeting do CISB. E também o Sweden Innovation Days, 17 e 19 de novembro, muita coisa acontecendo. Não será somente Suécia-Brasil, mas vai ser a Suécia com 10 países no mundo, num grande evento. No dia 17 de novembro está aberto para todos o Brasil participarem, dia 18 e 19 com agendas específicas, tá? Essa é a nossa agenda aí da cooperação nos próximos meses e gostaria de agradecer a presença a todos. Lembrando, vocês todos receberão a pesquisa de satisfação, foi um prazer, por favor respondam, é muito importante para nós ter o feedback de vocês, tá? Muito nos honra ter o feedback, tá? E também ressaltar que vocês todos receberão esse PowerPoint, né? Esse PDF das apresentações. Carlos, gostaria de falar, encerrar suas palavras, por favor? Só agradecer aí a participação de todos, o interesse, né? Deixar justamente aí, tu tem aí o endereço, o e-mail da Cooperação Internacional para aqueles que tiverem dúvidas, nos procurarem. A gente está disponível, tanto procurar diretamente a universidade. Agradecer de novo aí o CISB, né? Você, Alessandro Jacobs, toda a parceria e estamos com a expectativa de vários projetos aí sendo propostos e esperamos alguns desses sendo financiados. Bom, muito obrigada a todos. Então, a partir de agora, está encerrado o workshop. Obrigada e um bom fim de tarde.